O Atlético teve melhora sim. Os jogadores estão se posicionando, inclusive fora dos microfones, que melhorou, que mudou o ambiente, sim. E quem não reconhece isso tem má vontade. A má vontade está estabelecida de não reconhecer. A verdade é essa. Para os amigos aqui, para Elton Novaes e Thiago Fernandes, o Atlético só vai valer alguma coisa quando der show. Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. Sim, a gente chega nessa tarde com um corte aí dos donos da bola, o HG rasgando elogios ao Sampaoli. É claro que o Atlético precisa evoluir muito ainda dentro de campo, mas em pouco tempo o Sampaoli já começou a mostrar resultado. Chegou há pouco tempo já e ainda está conhecendo o elenco, mas já está conseguindo trazer bons resultados, recuperando o Bernard, recuperando o Caio Paulista. Então sim, o HG se rende à chegada do Sampaoli e fala sim que a chave do Galo virou. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Tinha gente dentro do Atlético querendo entregar, nós aqui mesmo, a gente ficava pedindo, né? Falou, porra, o cara não quer, tem que liberar. Não, se o cara não quer, tem que liberar. Mas por que, por exemplo, o Cuca, segundo o que consta, queria liberar 3 jogadores, Igor Gomes, Rabelo... Igor Rabelo e o Bernard. Aí nós aqui descemos o cacete no Bernard, até que o Bernard chega... depois do jogo da semana passada, e ele conta o que de fato... Porque quando eu cheguei aqui, antes do Bernard falar, e disse que conversei com um jogador, que falou que agora os treinos estavam bem diferentes, que o clima estava bem diferente, que o Sampaoli era um cara que orientava no treino e ninguém retrucava, e todo mundo levava a sério, que era questão de tempo para encaixar, etc. Mas 2 jogos aí já encaixou? Não, ninguém está dizendo isso. Mas eu falei semana passada e fui tripudiado aqui por vocês, que tinha uma discreta melhor. Aliás, eu falei, um pouco melhor que discreta. Aí o Thiago já se levantou ali, todo grandão. De onde você está tirando isso? Baseado em que você viu uma discreta melhor? É só ter um pouco de boa vontade. Então o homem chegou lá, a primeira coisa que ele tinha que fazer, ele fez, detectar os problemas. Ele detectou, time com pouca ambição, pouco físico, né? O clima parece que não era dos melhores mesmo. Ninguém valia nada, né? Eu escutei, inclusive, né? Ah, não, Ivan Romano não vira nada. Ah, porque o Caio Paulista não sei o quê. E a gente acaba acreditando, a informação vem do clube, né? Aí você começa a apontar o dedo para jogador, esse cara não quer, esse cara tá roubando, essa turma não tá interessada, essa turma tá cagando pro Atlético. E tá... Isso é informação que chega, e você fala, caramba, cara, olha esse clima. Aí chega o Sampaoli, é o gênio da bola, ninguém tá dizendo, mas o Zangado é bom, né? A história dele no futebol já mostra isso. Aí o Zangado chega, vê tudo que está acontecendo, descobre o que está roubando, bons problemas. Controle de carga, tira medalhão que não está rendendo, põe no banco, pega o Scarpa, que era o jogador, que era a centelha de futebol, põe no banco, controle de carga. O Arana e o Hulk não, é porque realmente não estão mostrando. Aí ele muda completamente o time entra lá e ganha o jogo. É difícil, né? Com 1 a mais não ganhava, com 1 a menos ganhou. E de um adversário, que é o que a gente imaginou aqui, que o Atlético tivesse muita dificuldade, que dificilmente ganharia o jogo. O Atlético foi lá e ganhou. E o Atlético pode, inclusive amanhã, ele pode encaçapar a 3ª na semana. Pô, isso é muito importante, cara, para o momento que o Atlético está vivendo. Então as coisas vão aparecendo. O Breno Galante chamou a atenção para uma coisa que eu quero que saia da boca dele agora, porque ele está lá cobrindo o Atlético, que é importante demais isso que eu... Aliás, eu vou te chamar para falar. Tem tanta coisa para falar, eu não vou falar mais, eu já falei demais. O que é que você chamou a atenção agora, antes do programa começar? Boa tarde, HG, turma do estúdio, pessoal de casa. Eu chamei a atenção para o diálogo dos jogadores na zona mista, né? Vários jogadores citando a questão de como mudou o ambiente e propriamente a oportunidade que eles estão tendo agora com o Sampaoli e não vinham tendo antes. O Bernard falou sobre isso, falou que agora ele tem um entendimento melhor de como ele tem que jogar, de que há um diálogo maior com ele. Nesse final de semana, o Vitor Hugo, quando eu questiono a ele o que aconteceu, que de uma hora para outra, os números do Vitor Hugo são impressionantes, né? Dos 6 jogos do São Paulo, ele jogou 5, 2 gols, ele não fez nenhuma falta. São 91% de aproveitamento nos passes, 39 cortes, de 16 disputas aéreas ele ganhou 11, né? E ele diz, porque o Sampaoli agora, né, ele
mostra pra gente vídeos mostrando onde a gente erra, o que ele quer que a gente melhore, ele tem, né, um tratamento individual com a gente. Aí o Caio chega na coletiva e fala, agora estão dando um carinho especial com a gente, né? Quer dizer, é toda uma questão de gestão, de passar confiança para esses jogadores. E aí nós estamos falando aqui do Bernard, que até a semana passada o Thiago Fernandes queria que ele fosse embora e não servia para nada. Não, eu sei, mas eu vou colocar no Thiago, porque o Thiago falou que o Sampaoli não ia conseguir resgatar nenhum jogador e que o trabalho do Sampaoli, você falou isso na sexta-feira, que o trabalho do Sampaoli não tinha nenhum tipo de acréscimo ao time do Atlético. Você virou e falou que não tinha visto nada de melhor no time do Atlético. Falou e simplesmente mesmo. O Atlético ganhou de um time que está ali no G6 com um jogador a menos. Com um jogador a menos. Tinha só 3 derrotas. E que, detalhe, mostrou mesmo com a derrota um belíssimo jogo, tocando bola, um time consistente. O Atlético teve uma grande vitória. E olha, Caio jogando bola, o Igor Gomes jogando bola. A gente vê o Bernard pelo 3º jogo, desde o Botafogo, Bolívar e esse próprio jogo, mesmo ele sendo sacrificado, porque ele teve que ser substituído jogando bola. Você não teve o Hulk, não teve o Arana, né? Não teve até o Scarpa no primeiro tempo. Jogadores que são referências e esse time sobressaiu na base da vontade. Então eu acho que a gestão das pessoas feita pelo Sampaoli de resgatar a confiança. E vou falar aqui, pegando um gancho no que o Elton falou antes do programa aqui, da entrega do Rony, né? A cada dividida vibrando. É isso. Perde, tira a bola pra fora, grita, vibra, né? O Everson, melhor goleiro do Brasil. Da história do Galo. Indiscutível nesse momento, melhor da história, né? Fazendo grandes defesas. Enfim, a chave virou e agora tô com você. Amanhã, 3ª vitória seguida. E a Sul-Americana, o Atlético, pra mim, já tá ficando favorito. Vai ser campeão da Sul-Americana. 7% a chance de rebaixamento. Diminuiu e vai diminuir mais. Gente, não vai ser rebaixado. Não vai, e vai ganhar a Sul-Americana. Por favor, tu quer falar, meu filho? O Everton, assim, cara, eu não posso ser desonesto com o torcedor, como tem o meu colega ali, Breno Galante, que está sendo, de dizer que o Atlético já vinha mostrando uma evolução. Quem assistiu minimamente a partida... E não vinha, ô Thiago? Quem assistiu... E não vinha, Thiago? Você tá querendo entrar pro time dos desonestos? E não vinha, Thiago? Você tá querendo entrar pro time dos O Atlético não demonstrou nenhuma evolução desde a chegada do São Paulo, Thiago. Você tá cego, porra? Você assistiu o Atlético Bolívar? O Atlético demorou 45 minutos para fazer uma finalização no gol adversário. Num jogo que o Atlético precisava vencer. No jogo que o Atlético precisava vencer, ele demorou 45 minutos para finalizar contra o gol corte adversário. É só um jogo. O São Paulo está aí a 6. Olha o que foi feito antes. São 2 a 0 o Valu vive falando que antes era nada. 1x0 pro Botafogo. E agora, o primeiro tempo com o Botafogo foi horroroso. Vamos pegar aqui o que aconteceu. Foi ruim o primeiro tempo contra o Botafogo. Vou pegar os anteriores. O Atlético perdeu com um jogador a mais enfrentando o Botafogo. O Atlético tomou 2x0 no Analisa o jogo. Não analisa o resultado. Analisa o jogo. Cara, se você analisar o jogo, se você pegar e analisa analisar o jogo. Botafogo fez um bom primeiro tempo. Ô, Breno, pera aí, Breno. Perdeu por 1x0 com um jogador a mais. Pera aí. Um jogador a mais, Breno. Cara, que é isso, velho? Você não viu nenhuma evolução defensiva no Atlético? No jogo de sábado, Não. Desde a chegada do São Paulo, você não viu nada. Você não viu o primeiro tempo contra o Bolívar? Você não viu o primeiro tempo contra o Juventude? Desculpa, contra o Botafogo? Você não viu o jogo no final de semana? Não, meu irmão. É que esse time jogava mal 90, 100 minutos, cara. Não caia nessa. Eu não vou ser desonesto com você. Não. Você eu vou fazer análise. Eu vou fazer análise. Desonesto, não, mas com uma vontade você tá. Eu vou fazer a análise que tem que ser feita. E eu não serei desonesto com o torcedor. Mas o jogo de sábado do Atlético foi muito bom. Um jogo de um time que, sim, parece ter virado a chave no jogo de sábado. Mas antes disso, o Atlético, pra mim, não estava mostrando absolutamente nada. Eu não na altitude foi foi sorte a altitude fazer aqueles dois. Mas o problema é que você vai pegar um jogo, 45 minutos de jogo. O primeiro tempo contra o Botafogo foi uma merda. Cara, o jogo contra o Botafogo foi uma merda. O primeiro tempo foi ruim. É que você não pode jogar só 45 minutos. Meu irmão, mas o time jogava mal todos os jogos. Você não pode perder. Antes da chegada dele. Eu vou tacar essa 100 que você me deu em você. Não, pede desculpa, é mais bonito. Já pedi em relação ao Vitor Hugo, mas em relação à atuação do Atlético, gente, a primeira boa partida do Atlético foi no sábado. O Atlético não fez a partida que vocês estão vendendo contra o Botafogo. O Atlético não fez a partida que vocês estão vendendo contra o Bolívar. Isso, Thiago. Vocês estão vendendo. A sua má vontade torcedor, explícita. Eu reitero. Thiago Fernandes, não serei má em momento vontade algum explícita. desonesto com você. Eu vou trazer o que eu acho de verdade. E pra mim, a primeira boa partida do Atlético foi no sábado contra o Mirassol. Boa tarde pra todo mundo. Xinga eles, Elton, por favor. Eu tô com o Thiago. Bem feito pra você. Então assim, vamos lá. O senhor falou
Silêncio absoluto. Bem feito Todo mundo você. acompanhando atentamente. Você escolhe o ir pro senhor Thiago falou, no pior momento. todo mundo acompanhando atentamente. Todo mundo acompanhando atentamente. O Thiago foi falar e apontava alguns pontos que são importantes para a discussão. Tava lá a borrifadinha, né? Então, assim, não vamos voltar nela não, porque ela já me deu problema demais na semana passada. Então não vamos voltar nela não. É inacreditável, na sexta-feira, depois do jogo, o jogo foi quinta, né? O jogo contra o Bolívar? Foi quinta. O jogo contra o Bolívar foi quinta, Breno? Foi quarta. Quarta. Na quinta-feira a gente chegou aqui e a gente pegou e falou os 4 semifinalistas e todos aqui, ninguém falou que o Atlético era favorito jogando aquele futebol. Aí, sábado, como um passe de mágica, o Atlético tem uma boa partida, uma partida de entrega, uma partida de fisicamente muito melhor, criando oportunidades. Pô, que avanço, que legal! Aí vem a parte defensiva, um espetáculo. O Atlético foi quase que perfeito na parte defensiva. Parabéns! Aí eu chego aqui na segunda, entre aspas, o Breno, e falar que o Atlético, a partir daquele jogo, se torna favorito da Sul-Americana. Gente, calma. Vamos ter calma. O Atlético fez, depois de muito tempo, eu acho que é por causa disso, o Breno tá com tanta saudade do que era fazer uma boa partida, que ele tá eufórico. Ele tá assim, eu tô encantado. O Atlético se tornou, de sábado pra cá, um candidato ao título. Só para seu conhecimento, eu falei que o Atlético vai ser campeão da Sul-Americana 2 meses atrás com o HG. Só para seu conhecimento, beleza. quando o Cuca estava aqui ainda. Tá. E continuo e reitero isso. Tá. Por causa do elenco do Atlético em relação aos adversários. Só isso. Tá, beleza. Ponto, pode continuar. Beleza. Sobre a Sul-Americana, aqui, volto de novo, tá, pessoal? Se não foi ao vivo, falamos ali fora também. E o senhor Breno foi um dos que falou que o Atlético não era mais favorito porque estava jogando, porque é futebol pífio. Aí, de quinta para sábado, então você pega o corte onde eu falei que não volta a ser o melhor time. Vou chamar meu advogado. Hein? Seguimos. Então, seguimos. O Atlético fez uma partida muito boa, importante para o clube, importante para os jogadores, principalmente para aqueles atletas que não estavam tendo oportunidades dentro do Atlético, como o Breno muito bem citou, o Vitor Hugo, que o Everton chamou atenção para a senha, e naquele recorte que tínhamos, o Vitor Hugo não entregava nada além do péssimo futebol que muitos já estavam entregando. Então, hoje o Vitor Hugo é o principal zagueiro do Atlético. Como que o futebol... Como o futebol é? O futebol faz essas coisas. Em 5 jogos que ele esteve presente, ele mostrou um futebol que faz apontá-lo, dentre os 3 zagueiros, como o melhor naquele desempenho. Então, gente, muita calma, não entra na onda do Breno Galante, que amanhã o Atlético... E do Everton também. Do Breno Galante e que... Não vai falar do Everton não, porque... E que o Atlético... Amarelou? Falar do HG? O HG falou a mesma coisa. E que o Atlético... Amarelou. Respeito. E que o Atlético faça amanhã mais uma grande partida. Porque é muito pouco para a gente chegar em setembro, já na última semana de setembro, e eu ter 1 ou 2 jogos para falar que 1 ou 2 jogos na temporada ou no Campeonato Brasileiro, que o Atlético foi muito bem. Então é muito pouco. Que o Atlético desempenhe amanhã o mesmo que deixou em campo no sábado. Tem uma coisa que você que é telespectador precisa ficar muito atento, né? Uma delas é a interpretação sobre o que o Breno Galante... O fato de eu, por exemplo, tem meses que eu estou dizendo que o Atlético vai ser, pelo menos uns 2 meses, que o Atlético vai ser campeão da Sul-Americana. Cara, ele nem é favorito. Nem é favorito. Olha a burrificação aí. O Atlético, eu falei que eu venho dizendo há pelo menos uns 2 meses que o Atlético vai ser campeão por puro palpite. É isso. Tá certo? Palpite. E um dia desse eu expliquei o porquê do meu palpite. Mas se ainda for, citei, dá licença, aqui, né? ainda citei a questão, por exemplo, Boca, o pior Boca dos últimos 20 anos, chegou a uma final e quase ganha a Libertadores sem ganhar um jogo. Então, é palpite. Convicção? Não. Quando você analisa dos 6 jogos que o São Paulo dirigiu, quando você analisa e diz que nada mudou, você está tendo má vontade. E é uma demonstração de má vontade. Defensivamente melhorou. O time, na cabacice, ele empata com o Santos.
na cabacice de um jogador que foi o Lian, na cabacice, Um jogador a mais. ele toma 2 gols lá, um deles, né, bem que errou o pênalti, né? Cabacice. Agora, você dizer que não teve uma melhora defensiva, que o time está menos exposto, que o time, se você dizer isso, você não reconhecer uma melhora defensiva, que o time está menos exposto, que o time, se você dizer isso, você não reconhecer que o Vitor Hugo, desde que entrou nessa defesa, tem números importantes. Acabei de falar. E que você tem que pedir concordou com o desculpa, Thiago, porque falou nada vocês não disso. pedem desculpa, porque falta humildade. A má vontade está junto com a falta de humildade. De reconhecer que houve uma discreta, ninguém está dizendo que vai ser campeão, que vai pro G6 e blá 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 e tal. Aí eu estou dizendo que vai ser campeão da Sul-Americana por palpite, estou falando de brasileiro. A evolução já dá para falar o Atlético no G6, nada disso. Ah, mas a evolução dá para falar, a Copa é diferente, né? Esse menino que está ao meu lado aqui, chamado Thiago Valuzeiro, ele fala isso, Copa é diferente, a análise precisa ser diferente de Copa e de campeonato de regularidade. O Atlético teve melhora sim, os jogadores estão se posicionando, inclusive fora dos microfones, que melhorou, que mudou o ambiente sim, e quem não reconhece isso tem má vontade. A má vontade está estabelecida de não reconhecer. A verdade é essa. Para os amigos aqui, para Elton Novaes e Thiago Fernandes, o Atlético só vai valer alguma coisa quando der show. Jogou o próximo jogo, amanhã. Deu show. Ele deu show contra o Mirassol. Aí deu show. O Elton quando e eu der, elogiamos. não. Vocês só vão reconhecer quando der show. Contra o Mirassol. Vocês só vão reconhecer quando der show. Deu show, HG, deu show. Vocês só vão reconhecer quando der show. Nessa Se não der palhaçada show, que o Elton a má tá vontade fazendo. está O que você tá estabelecida fazendo aqui nesse hoje programa. comigo e com o Elton A é má uma vontade está palhaçada. estabelecida O Atlético nesse tomou programa. 6 gols nos 4 primeiros jogos não do interessa. Jorge Sampaoli. E tem Mas dois pra que não você tomam, houve uma e tem melhora dois que não tomam e defensiva. vocês não falam. Para com isso, irmão. Tem dois Para de jogos fazer que onda. não tomam Para de fazer e vocês onda. não Você tá igual o reconhecem. Galante, fazendo Vocês falam onda. aqui, ó. 6 gols. Vem cá, Nos últimos rapidamente 2 aqui. jogos, defensivamente, melhorou. Quando saiu lá, Atlético e Bolívar, todos aqui disseram que o Bolívar era o adversário Ninguém da disse Libertadores. Melhor do que todos que o Atlético havia Ninguém jogado disse até então isso. na E era. Sul-Americana, blá, blá, blá. E o Atlético foi lá, empatou lá e ganhou aqui. Então, tchau. Ninguém deu um pio sobre isso. Não, fez Então falando que foi. péssimo Jogou futebol mal, mas apresentado, classificou. Jogou mal, Everton. mas classificou. Né? Everton. Então, não reconhece. Não reconhece. Não, eu tô falando de discreta melhora. Eu não tô Péssima falando que partida. mudou pra cacete, que foi isso e aquilo, não. Uma discreta melhora. Velho, Dar moral pra quem inacreditável. precisava, dar espaço pra quem precisava, sentar pra quem não tá jogando nada, independente da Inacreditável. força do nome. É isso. A má vontade está estabelecida. Inacreditável. E eu lamento. E eu Inacreditável. lamento que a má vontade esteja estabelecida. Inacreditável o que o senhor falou. Lamento. Inacreditável. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês dos donos da bola. Você viu aí que a discussão pegou fogo. Muitos, né, na verdade, o Galante e o HG defendendo a melhora sim que o Atlético apresentou. E aí o Thiago e o... Rapaz, até fugiu o nome dele agora, o Elton, né, falando que ainda que não teve melhora. E vamos falar a verdade, rapaziada. De 6 jogos, o jogo de sábado foi o melhor jogo do Atlético. Cara, mas vamos colocar a mão na consciência. O cara tá com 6 jogos, tá? Ele não teve tempo de pré-temporada. Ele não conhecia o elenco. O elenco não conhecia ele. Então, cara, pra mim, é um tempo razoável. Realmente, mudou muito no sábado. Só que os jogos anteriores veio sim melhorando, pouca coisa, sim, mas discretamente, como o HG falou no início, discretamente o Galo começou a melhorar sim com o Sampaoli. E você viu aí o que os jogadores falaram sobre os treinos, sobre o clima que está no vestiário, que ele mostra onde eles estão errando, mostra vídeo, mostra o que tem. E, você errou nisso aqui, mas não fala só que você errou. O que você deve fazer? Então, o Sampaoli sim chega e consegue, devagarzinho, mudar a característica do Atlético dentro de campo. Que sim, era um time que estava morto. Sinceramente, tendo um bom elenco, estava morto dentro de campo. E o Sampaoli chegou, conseguiu agora, nesse último jogo, virar a chave do nosso Galo. E se Deus quiser, mais uma vitória amanhã. Vamos disparar aí para ficar numa posição confortável no Brasileiro
e, se Deus quiser, seremos os campeões da Sul-Americana. Quero saber de você que acompanhou o vídeo aí até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe seu like, ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço.